Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Então, pessoal, nós hoje vamos dar continuidade ao Café com o CRM, nosso podcast educacional. E o tema hoje é um tema muito importante. Nós vamos aproveitar o Janeiro Roxo para falar novamente sobre hanseníase, que é um tema para a gente sempre atual. Então, hoje nós vamos contar com a doutora Rita Vidigal, que é da Sociedade Brasileira de Hansenologia, o doutor Daniel, que é infectologista, a doutora Naira Lima, que é dermatologista, e eu sou Tassiana Moura, sou dermatologista e conselheira do CRM. Então, para iniciar, eu queria agradecer vocês pela presença aqui, né? E eu queria começar com a doutora Rita Vidigal, para a gente saber um pouquinho mais sobre a doença, né? Como é que é a doença, o que a gente precisa saber sobre a hanseníase e como é que essa doença tem se apresentado hoje, principalmente aqui no nosso estado, no Maranhão. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite, tá? Sena, muito obrigada. Eu estou extremamente feliz aqui de estar reunida com todos vocês. E é uma pergunta assim, muito pertinente de Janeiro Roxo para a gente informar a população. Então, por muito tempo, a hanseníase ela ficou apenas como doença dermatológica. E depois de muita luta, de trabalhos com ultrassom de nervo, eletromiografia, lá da USP de Ribeirão Preto e do CREDEST, a gente conseguiu defini-la como doença neurodermatológica. E agora o nosso grupo de pesquisa tem mostrado a outra face dela. E já é a terceira causa mais comum, que são as manifestações reumatológicas. Então, na verdade, a hanseníase é uma doença sistêmica e complexa. E a maneira como ela vai se apresentar é de acordo com a interação do bacilo com o hospedeiro, né? Então, assim, o bacilo da bactéria, né, isso, com o paciente. Com o paciente. Ela vai interagir com o DNA do paciente e vai ser, de acordo com essa interação via sistema imunológico, vai ter uma cascata inflamatória. E isso vai definir o fenótipo, a maneira como ela vai se apresentar. E o que o nosso grupo de estudo tem visto? Que várias doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, tem por trás um gatilho, uma infecção. E isso já é visto na literatura, né? Doenças infecciosas podem fazer a gente perder a nossa autotolerância e a gente desenvolver uma doença autoimune. Então, a hanseníase ela é um modelo, né, imunológico para a gente entender mesmo como funciona a nossa interação com essas doenças infecciosas. Então, é um apelo que eu faço a todos os médicos, né, inclusive aos vasculares, porque dermatite ocre também pode ser uma manifestação de neuropatia. As pessoas acham que dermatite ocre é só insuficiência venosa. Não, a insuficiência venosa pode ser secundária a uma neuropatia, a uma desautonomia. Então, eu tenho visto pacientes jovens com dermatite ocre e quando a gente vai investigar a hanseníase, a gente encontra a hanseníase lá. Então, assim, todos os médicos têm que ficar atentos aos sinais e sintomas, tanto na pele, nos nervos e também os sintomas reumatológicos. Então é isso, né, gente? A hanseníase ela é uma doença infecciosa crônica, né? Ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium lepra, e ela tem essas manifestações que são, assim, muito amplas. Então, cada vez mais a hanseníase, ela vem saindo só do dermatologista, e eu sempre falo até nas aulas para os alunos, que a hanseníase é uma doença que todo médico deve saber, principalmente aqui no Maranhão, porque qualquer um de nós pode se deparar com a doença, tanto lá no SUS, quanto no consultório. Então, hoje a gente vê que não é uma doença também que está limitada à população, que antes a gente pensava muito, né, de baixa renda, a população que fica mais à margem. Então, é uma doença que pode estar em qualquer lugar. E todos os médicos, eles precisam realmente saber dessa doença e pensar. Então, se você está diante de uma doença que está meio complicada, será que não pode ter uma hanseníase por trás? Inclua ela nos diagnósticos diferenciais, principalmente porque a gente está no Maranhão. Então, em qualquer lugar a gente pode ter hanseníase, né? Pensando nessa hiperendemia aqui, né? A gente tem que realmente sempre pensar em qualquer alteração que seja persistente, diferente, o paciente que queixa de uma dormênciazinha ali na ponta do dedo, que tem uma micose que nunca vai embora. Quem nunca pegou um paciente que tem uma micose que, ai, doutora, eu tenho isso há anos, eu trato e nunca fica boa, né? Ou aquela perna que incha, desincha e ninguém acha o que é. Então, realmente é algo muito complexo. E tu falaste, né, de servir para gatilhos, doenças autoimunes.
E é muito triste a gente se deparar com coisas que poderiam ser evitadas se fosse diagnosticada precocemente, né? Recentemente eu conheci uma paciente que tem uma hanseníase multibacilar bichoviana e que ela foi tratada como lúpus por anos. Ela realmente tem o lúpus, mas eu suponho que o gatilho tenha sido realmente a hanseníase. Então, é algo que a gente realmente tem que estar muito atento, porque é uma doença muito rica e ainda com grande número aqui, né, no Maranhão. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento a todos esses sinais, e especialmente, acho que o generalista, porque acaba chegando primeiro lá no postinho de saúde, lá no consultório do clínico geral, né? Então, demora a chegar aí pra gente algumas vezes e a gente não pode perder esse time desse tratamento, né? Você sabe que dentro da infectologia nós temos algumas doenças que são consideradas de 1000 faces. Por exemplo, sífilis é uma delas, né? Quando você se depara com uma manifestação atípica, você pede um simples VDRL e vem lá com aquela titulação alta, você diz, putz, isso era sífilis, né? E a hanseníase, ela assume o mesmo papel dentro, né, do contexto dermatológico, reumatológico, ortopédico, neurológico e dentro da infectologia também. Então, cada vez que você abre a sua mente como generalista ou especialista para incluir a hanseníase nesse diagnóstico diferencial, melhor. Né, que é o momento em que a gente vai conseguir fazer diagnóstico precoce, evitar as incapacidades, né, as sequelas, e vamos ter um paciente tratado de forma adequada. Né? Então, nos últimos anos, como a Rita falou e todas vocês, essa interação entre especialidades, ela precisa ser muito fortalecida, porque quantos pacientes eles estão nos ambulatórios dos ortopedistas e dos neurologistas tratando mononeurites, com um diagnóstico idiopático ou sem diagnóstico verdadeiro. E no estado de hiperendemicidade como Maranhão, isso é uma hanseníase, né? Então, a gente tem que estar em alerta para isso. Ela tem que estar no nosso radar, né? Sempre. Diagnóstico diferencial no Maranhão e nos outros locais com hiperendemicidade. Exatamente. E aí, doutora Naira, eu queria, assim, saber de você das manifestações clínicas, assim, dermatológicas, né? Então, trazendo como esse podcast aqui é visto principalmente por médicos, estudantes de medicina, né? A população geral, mas tem esse foco nos profissionais de saúde, né? Como é uma doença neurodermatológica, a gente tem que pensar nas manifestações cutâneas e nas manifestações neurológicas, a princípio. Então, aquele paciente que chega para você com uma mancha mais clarinha ou mais rosada, que não melhora com nada, ou que aumentou, ou que tem alguma alteração, né? Nem sempre essa alteração, quando eu chegar para você, ela vai estar ali presente, isso vai acontecer ao longo do tempo, que lembra uma dermatite, que lembra um fungo, ou às vezes o paciente vai lá achando que está com vitiligo. Então, a gente tem que pensar que pode ser sim a hanseníase. E aí você tem que colher uma história, uma anamnese bem feita, ver história de contato, que nem sempre o paciente sabe que teve ou não. E aí, ao invés de esmiuçar essa parte neurológica, né, ver essa questão de perda de força, de dormência, de alteração de sensibilidade, de ter perdido pelo. Às vezes o paciente perdeu o pelo numa areazinha, em outra então, não. É bem importante tudo isso, essa parte, né? Porque assim, muitas vezes a gente pensa na mancha, valorizando. A gente pensa na lesão. Ai, doutora, mas eu sinto. Às vezes quando a gente fala assim, olha, pode ser hanseníase, não, mas eu sinto quando eu toco. Esse aí é o último que é perdido, exatamente. Né? E assim, é importante porque pode ser uma mancha ou uma área com alteração de sensibilidade. Então, não necessariamente pelo, vai ter mancha ali. Porque inicialmente é o quê? Inicialmente a lesão vai começar no nervo. Então, a manifestação cutânea, ela geralmente é secundária àquela manifestação neurológica que começou. Então, quando você faz um diagnóstico que é só uma área com perda de sensibilidade, diminuição do pelo, diminuição da sudorese, muitas vezes você está fazendo um diagnóstico muito precoce. Então, você vai estar resolvendo muito a vida daquele paciente. Esse é o cenário ideal, né? Esse é o cenário ideal. Você vai ideal. ali tratar aquele paciente ainda sem sequela neurológica, você vai impedir que ele faça a transmissão para os contactantes dele. Então, essa é a ideia, que a gente consiga perceber isso de uma forma muito precoce e faça esse tratamento de uma forma muito certeira, né? E assim, eu acho importante também, como a gente fala de uma doença que muitas vezes tem manifestações neurológicas, né? Então, para o neurologista, para o reumatologista, quando eles pegarem esses pacientes com muita dor, né? Aí vem com dormência e tudo, façam o exame clínico completo desse paciente, né? Perfeito. Então, assim, vamos tirar as vestes do paciente, fazer um exame clínico, porque, gente, na maioria das vezes você vai encontrar outra coisa ali. Então, no consultório, eu tenho um paciente que ele teve hanseníase, ele foi meu paciente de consultório, né?
né? Ele teve hanseníase em 93 e tratou. E quando ele chegou para mim, ele já tinha tido a doença, já tinha tratado. Ele chegou para mim em 2024. Quando ele chegou para mim, ele com aquela face clássica da hanseníase, é muita infiltração, infiltração das orelhas. E quando eu pedi para ele estava acompanhando com excelentes colegas, tá? Vasculares bons, já tinha ido neurologistas muito bons. E quando eu pedi para ele, vamos fazer o seu exame, ele não conseguia desabotoar o botão da calça. Então, o grau de neuropatia desse paciente estava muito grande. Então, foi um paciente que a gente fez o diagnóstico, uma baciloscopia muito alta. No final do primeiro ano, ainda mantinha uma baciloscopia alta, com globia, né? Então, tinha bacilo ainda viável. Então, é um paciente que ele perdeu muito tempo. E olha que ele já tinha tido a doença antes. E já tinha a dica, né? E já tinha a dica, né? Mas talvez não passou por aquele colega que é de outra especialidade. Não, mas a pele não é meu foco. E já foi tratado. Já foi tratado lá atrás. Mas assim, a gente precisa, como médico, examinar o paciente por completo. Sim. E assim, de repente, eu sou neurologista, mas eu não tenho mão de hanseníase. Eu sou vascular, eu sou reumato. Então, encaminha para o hansenólogo, encaminha para o dermato, encaminha para quem sabe. Porque é importante que aquele paciente faça o diagnóstico e que comece o tratamento. Até porque, gente, enquanto a gente não começar a fazer esse diagnóstico precoce, a gente não vai interromper essa cadeia de transmissão, sim, né? E a gente precisa disso, a gente precisa desse diagnóstico mais rápido para segurar um pouco mais dessa transmissão, que é isso que eu queria pedir para o doutor Daniel falar para a gente, assim, desse panorama da hanseníase como uma doença de saúde pública, dessa transmissão, como é que tá, assim, nesse cenário, em termos de saúde pública, Brasil, Maranhão, né, São Luís? Eu acho que antes de tudo isso, primeiro nós precisamos lembrar que hanseníase é uma doença tropical negligenciada, né? Então, quando eu falo de uma doença negligenciada, e muitas vezes vem em mente micoses endêmicas, né, algumas outras como tuberculose, a hanseníase ela está inserida. E dentro da negligência, eu acho que ela é mais negligenciada ainda. Então, é importante nós termos isso em mente. E por conta do preconceito, né? Isso. Essa então, negligência, assim, o fato dela ser muito grande negligenciada tem um envolvimento de alguns fatores, né? Primeiro, que ele está relacionado a algumas populações mais vulneráveis, sim, embora você já tenha falado que ela atinge qualquer classe, isso é verdade, mas querendo ou não, nós temos populações mais vulneráveis que estão suscetíveis ao desenvolvimento da hanseníase. Segundo, que existem alguns determinantes sociais, né? E terceiro, a falta de uma política de saúde pública tão eficaz para fazer diagnóstico e quebrar a cadeia de transmissão. Então, assim, isso significa que o Brasil não tem um programa bom? Tem um programa bom. Nós temos diagnóstico, nós temos tratamento disponível pelo SUS, mas nós precisamos otimizar todos esses processos, né? E assim eu consigo tirar a hanseníase ali do degrau mais baixo, né, em termos de visibilidade, de negligência, e torná-la um pouco mais aí, com uma militância maior para que a gente possa atuar de todas essas formas. O Brasil, ele é um país considerado hiperendêmico, né? Existem diferenças entre as regiões brasileiras, vocês e todos nós sabemos, mas o Brasil, de um modo geral, é um país, assim como outros do Sudeste Asiático, em especial a Índia, com o maior número de casos no mundo. Tá? E dentro do Brasil, nós sabemos que a região Nordeste, a região Norte, e hoje, com capacitações que acontecem na região Centro-Oeste, você consegue aumentar o número de casos. Mas, ao mesmo tempo, áreas consideradas de baixa endemicidade, como, por exemplo, a região Sul e alguns locais do Sudeste, à medida que entra um hansenólogo para trabalhar em uma determinada região, ele passa a fazer diagnóstico. E aí o número de casos aumenta. Então, Santa Catarina hoje, Rio Grande do Sul talvez um pouco, mas Santa Catarina e outros estados, eles têm mostrado... O Espírito Santo, que não tinha... Hoje a gente sabe. Então, assim, à medida que você introduz um profissional que tem a mente aberta para fazer diagnóstico de hanseníase em todos os polos e no aspecto interdisciplinar, multidisciplinar, a gente consegue ver realmente que a doença existe e ela transita ali entre as classes sociais e você está tendo uma transmissão perpetuada. E à medida que você vai falando também, né, a população vai acordando para os sinais de alerta e busca mais ajuda também. Exatamente, são dois pontos, né, que a gente pode atuar. Primeiro é a capacitação do médico, do generalista e dos especialistas, porque o especialista, às vezes, ele é tão especialista que ele tem a negação de que aquilo não possa ser hanseníase. Como uma mononeurite múltipla, sei lá,
Pode ser hanseníase? Pode ser hanseníase. Quando você assume que isso é uma possibilidade, o excesso de câimbras, né, a dormência e a perda de força, dor no trajeto do nervo, ok. Isso é uma queixa que não chega no dermato, ela chega no neurologista Sim. e no ortopedista. Então, à medida que a gente vai educando os nossos colegas, como conselho da nossa classe, com campanhas para médicos, e fazemos as campanhas também para a população, tipo, acorde. A hanseníase não é só aquela manchinha. A hanseníase também pode ser uma manifestação neural, porque a hanseníase é uma doença neural, onde a manifestação cutânea ela é tardia. Então, assim, essa educação, essa frente que a gente vai montando ao longo dos anos, é fundamental para que a gente consiga fazer mais diagnóstico, tratamento, interrompa, né, esse ciclo de transmissão e torne o país um pouco mais evoluído nesse aspecto. E a transmissão, assim, se pudesse falar um pouco mais, porque às vezes tem um público leigo que está escutando a gente também, né? Como é que ela se dá, como é que a gente consegue bloquear um pouco essa cadeia de transmissão da doença. Transmissão da hanseníase é uma doença. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, né, de evolução crônica, de baixa transmissibilidade, porém com transmissão respiratória. O contato entre uma pessoa doente com outra, mão, pele, não é o responsável pela transmissão do agente infeccioso. Esse agente, ele se manifesta do ponto de vista respiratório, na mucosa nasal e das vias respiratórias, e ele é expelido. Só que essa transmissão, ela se faz com um contato permanente, prolongado, né? Isso não significa que em um dia eu entrei em contato com uma hanseníase eu vou pegar 2 dias, 1 semana. É o contato prolongado, são inúmeras semanas, meses e anos de convivência que fazem com que a transmissão ela aconteça de forma efetiva. E obviamente que o desenvolvimento da doença depende do teu estado imunológico. Todos nós aqui já entramos, quem trata a hanseníase já entrou em contato com o bacilo da hanseníase, e o que vai determinar você desenvolver a doença ou não é o próprio paciente, é o hospedeiro, como a Rita explicou, e o estado imunológico dele, onde ele pode desenvolver manifestações distintas, que podem ser típicas de um polo X, ou extremamente disseminada num polo mais agressivo, ou uma manifestação atípica, que para nós hoje ela é considerada até típica, né? As manifestações neurais, mas de um modo geral, para a população e para os outros médicos, ela é considerada como atípica, né? É a doença de mil faces. Então, a transmissão, ela acontece dessa forma. Não fiquem preocupados. O abraço, o suor, o aperto de mão, o compartilhamento de talheres, essas coisas não promove a transmissão de hanseníase, né? Isso faz parte do estigma. A gente precisa tirar o estigma da transmissão, o estigma social também, né? Que é aquela pessoa que está com Hansen fica reclusa. Então, tem todo esse contexto social que precisa ser trabalhado. E eu falo muito desse contexto social porque lá atrás, né? Então, ali até a década de 80, não tinha tratamento curativo para hanseníase. Isso. Então, realmente, eles ficavam reclusos porque a doença ela só acalmava. E quando chegou a poliquimioterapia, que veio com tratamento curativo, esses pacientes, eles começaram a voltar. Então, assim, se a gente pensar, não é muito tempo. A gente tem mais ou menos 40 anos, né, que tem um tratamento curativo. Né? Então, assim, é teoricamente pouco tempo para uma doença que ela tá lá na Bíblia. Né? Então, é uma doença que tem muito mais de 2.000 anos. Sim, então, certeza. Assim, é uma doença que realmente a gente tem essa questão do preconceito e tudo, porque é uma doença que, infelizmente, por ser negligenciada, pouco se estudou um tratamento que demorou, um curativo que demorou a vir, né? E hoje, graças a Deus, a gente consegue falar em tratamento curativo, em diagnóstico precoce, e se Deus quiser mais na frente também de conseguir bloquear um pouco mais essa cadeia de transmissão a partir do momento que a gente faz esse tratamento precoce. Foi uma virada de chave, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que reforçar com o paciente. Você começou a tratar, você não está mais transmitindo. Porque é o medo deles. Posso ficar perto do meu neto? Eu posso? Então, isso tem que ser reforçado, porque isso faz uma diferença absurda na qualidade de vida daquele paciente. Com certeza. Ele sair daquele convívio social dele e ficar se sentindo culpado o tempo inteiro e com medo de ter passado para alguém da família. É uma carga muito pesada que a gente tem que mudar. E assim, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles recebem um diagnóstico de hanseníase, é sempre difícil, né? Eu disse assim, olha, você tem que agradecer porque você tem uma doença que tem tratamento e cura. Então, assim, quantas doenças você poderia ter que não tem cura? Então, você tem uma doença que tem tratamento e cura. E isso foi um mantra que eu coloquei em mim também para aceitar
quando eu tive meu diagnóstico de hanseníase neural. Então, eu precisei repetir para mim muitas vezes, né? Dizer assim, obrigada que eu tenho isso, que tem tratamento e cura, né? Então, Naira, assim, eu queria aproveitar para a gente falar, assim, a gente falou das manifestações dermatológicas, doutor Daniel, todos nós já falamos das neurológicas, então, assim, para a população geral, gente, o que eu posso pensar em hanseníase? É mancha? É área de dormência? O que mais que a gente pode pensar? O que a gente tem que ficar sempre em alerta, né? Manchas diferentes que você não tinha, às vezes aquela mancha com a borda mal delimitada, ou uma mancha com a borda mais avermelhadinha, que parece uma alergia, que parece uma dermatite, que parece um fungo, que é o que a gente vê muito no dia a dia, né? Uma orelha que tá mais grossinha, mais espessada, o rosto tá diferente, tá achando que tá mais infiltrado, mais inchadinho. Isso tudo é sinal de alerta, né? Perder o pelo do corpo, tem ilhota sem pelo, ou o suor acontece de forma irregular, uma parte está suando, outra parte não está suando. Tudo isso tem que ser levado em conta. Pensando aí só em manifestações neurológicas de pacientes que têm só as dormências na ponta de dedo, ou que incha e desincha esse pé, que sente muita dor, a muita pele choque, muito seca, muita cãibra, fina, né? muito ressecamento, aquela pele que começa a ficar muito apergaminhada, brilhosa. Então, tudo isso tem que ser valorizado, né? E tem que realmente buscar ajuda e relatar tudo isso. Porque, às vezes, até o próprio paciente fica em negação. Aí sempre chego com aquela história, mas eu nem tenho mancha, mas eu sinto a minha pele quando eu toco. Não é isso aí que você está falando. Então, é toda uma construção que a gente tem que ter ali, né? Criar aquele vínculo com o paciente, explicar, reforçar a história que tu falaste, né? De que tem tratamento, que tem cura, que quando ele começa a tratar, ele não está passando para ninguém, que ele pode ter o convívio dele social normal. Quanto antes ele começar a tratar, menos sequelas ele vai ter, por isso é importante que trate cedo, né? E essa história do tratar cedo aqui pra gente, então, é muito importante, porque a gente ainda tem muita gente que tem a hanseníase antes dos 15 anos de idade, isso é um sinal de alerta. Porque hanseníase antes dos 15 anos significa o quê? Ele teve contato com aquela bactéria muito cedo, já que é uma doença que tem uma incubação mais longa, né? Então significa que o bacilo está sendo muito transmitido aqui. Aí, assim, a gente falou que quando o paciente começa o tratamento, ele para de transmitir. Então, por que, Rita, que é tão importante essa questão do exame dos contatos, né? Por que eu preciso? Ele parou de transmitir, mas qual é a importância desse exame de contatos, que eu acho que hoje é uma coisa que a gente precisa também colocar aqui. Quando o doutor Daniel fala que é uma doença negligenciada, é uma doença também de notificação compulsória. Então, quando a gente vai notificar a hanseníase, quando você faz o diagnóstico, você tem que notificar. Então, eu preciso informar para o sistema de saúde que tem paciente com hanseníase. E naquela ficha de notificação, além da gente precisar colocar se tem área com dormência, se tem mancha, quantas tem, a gente precisa também dizer quantos contatos ele tem e quais foram examinados. Então, qual é a importância desse exame de contatos, né, dos pacientes que estão ali ao lado daquele paciente com diagnóstico de hanseníase? Eu acredito muito que o exame de contato é uma chave na quebra da cadeia de transmissão. E assim, como foi falado, as várias manifestações, tem aquele paciente que é mais suscetível a ter uma apresentação clínica mais grave, né? Ou com sequela neurológica, ou com uma doença sistêmica. Então, assim, e tem contatos que tá com a bactéria, mas tem uma manifestação mais branda, que ele não está percebendo. Mas nós, médicos, temos que perceber nesse contato essa manifestação, para quebrar a cadeia de transmissão. Então, digamos assim, o paciente que está com mais sintomas, que foi diagnosticado, terminou o tratamento, ele vai continuar convivendo com aquele contato familiar dele. E ele vai reinfectar, sim, hanseníase tem a reinfecção. Então, assim, as pessoas acham que tratou e o sistema imunológico vai ficar treinado, não é assim. Então, ele geneticamente, bactéria, ele é suscetível a adoecer. E às vezes aquele paciente que chegou para ti não é a fonte, né? A fonte está lá na casa. Então, a importância do exame de contatos, né? Isso, muitas vezes você vai encontrar o caso índice lá. Então, o tratamento, ele quebra a transmissão, só que aquele tempo todo que ficou todo mundo convivendo ali naquele ambiente, tendo contato com a bactéria e transmitindo, né? E eles podem ter a mesma suscetibilidade de adoecer. Exatamente, já que geralmente é familiar, né? Isso. Então, ali tá todo mundo naquele nicho familiar, né? Genético, eles já podem ter a E o exame de contato ainda vai permitir um diagnóstico mais precoce, porque eles não estão sabendo quais são os sinais e sintomas de hanseníase. A gente sabe, a gente está informando aqui, né? E são diversos. Então, no exame de contato vai permitir tanto
um tratamento eficaz para aquela pessoa que está tomando antibiótico todo dia, ainda vai permitir um diagnóstico precoce e vai evitar sequela naquele contato. Então, assim, tem muito preconceito, às vezes os contatos não comparecem para o exame de contato, porque tem medo de ter a doença, mas o medo é mais aquela coisa de não ter tratamento até a década de 80, então a gente tem que informar a população que tem tratamento, e quanto mais cedo descobrir, melhor. Porque a gente sabe que hoje o paciente está com pouca bactéria, e lá na frente vai estar mais. Então, quanto mais bactéria, vai mudar o fenótipo. Isso também acontece. A quantidade de bactéria interage com a apresentação clínica. Às vezes o paciente hoje está neural, mas lá na frente ele pode estar com um lúpus. Então, e eu quero fazer um alerta também aos nossos colegas médicos, oftalmologistas, que esclerite também é manifestação de hanseníase. Aos nossos colegas otorrinos, que sinusite crônica, a inflamação nas cordas vocais também é manifestação de hanseníase. Os ortopedistas, aos reumatologistas, que dor reumatológica também é manifestação de hanseníase, e aos nossos colegas alergistas. Urticária não é diagnóstico, é um fenótipo. E então, a hanseníase faz muito hipersensibilidade tipo 4, falando agora para os estudantes de medicina também. Quando vocês vão estudar na imunologia, a gente acha que tem vários fenótipos, tem 4 principais na hipersensibilidade tipo 4. E é descrito na literatura, talvez porque antigamente não tínhamos teste molecular nem ultrassom de nervo, a baciloscopia tinha que dar positivo, ou tinha que ter uma mancha de pele com ultrassom, que apenas que faz granuloma, que é uma manifestação da hipersensibilidade tipo 4, é hanseníase. Então, vi uma dermatite granulomatosa, perineural, perinexial, hanseníase. E o nosso grupo de estudo está evoluindo, graças à tecnologia que a gente está tendo acesso na universidade, que urticária também pode estar sendo causada pela micobactéria leprae. Uma manifestação clínica. Entendeu? Então, assim, urticária recorrente. Quando chega um paciente com urticária, a gente respira fundo, né? Porque a gente tem que... Pode ser mil coisas, mil né? coisas, entendeu? Mas tem uma pergunta mágica que todos vocês das outras especialidades podem fazer para o paciente. E tem que olhar bem para o paciente, às vezes tem que explicar por que você está fazendo essa pergunta. Tem alguém na família com hanseníase? E não precisa ser um contato recente. A avó, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque é a suscetibilidade genética. Ou um tio que você não tem contato. Isso. Mas você não tem contato com o tio. A genética você guarda. Você tem contato com as outras pessoas que estão do seu lado. Levando em consideração tudo isso que vocês estão falando, lembrando que a incubação ela dura anos. Sim, né? Então, assim, a literatura reporta até 30 anos. Então, assim, você esquece do contato que você teve há 15 anos atrás. Então, quando eu pego hoje, nos protocolos de pesquisa, um paciente com Hansen, pode dizer, não... Minha mãe teve hanseníase há 20 anos atrás. Então, assim, você teve contato com bacilo e você estava em incubação e hoje você está... Ele me procurou como vichoviano, entendeu? Então, assim, né, demorou para fazer o diagnóstico com uma história epidemiológica positiva, sabendo que esse bacilo tem uma incubação que pode durar muitos anos. Então, é suscetibilidade genética, é a própria incubação que é longa. Então, sempre está atento para a possibilidade desse contato em algum momento da sua vida. E a segunda pergunta mágica é, tem cãibra? Aí a gente escuta dos pacientes... Todo mundo na minha família tem cãibra, não é normal, não, doutora? Então, assim, aí você já fica com a antena ligada. Né? E a terceira pergunta é, você tem alguma doença reumatológica? Então, assim, eu estou incluindo isso no QSH. Né? A gente tem um questionário de suspensão de hanseníase da USP, então vai ser um pouco modificado no decorrer do tempo. Mas você tem que fazer essa pergunta, tem doença reumatológica? Porque tem que investigar, aí vai para investigação, aí tem exame dermatológico, tem a ultrassom de nervo. Eletroneuromiografia. Então, assim, pense em hanseníase quando você está diante de uma manifestação imunomediada e o paciente não está melhorando. E eu acho que com o tempo é pensar como a gente pensa na sífilis. A gente pede VDRL para todo mundo, né? Só que a hanseníase não é tão fácil de diagnosticar porque ela é bem espectral. Então, mas tem um caminho a seguir. E o principal é conversar com o paciente, uma boa anamnese, um bom exame físico, né? Porque palpar nervo, todo mundo pode palpar. E, eu não vou saber se o paciente tem hanseníase porque está com choque, mas você vai ver que ele tem uma alteração na palpação de nervo e vai encaminhar para quem sabe. Né? A gente tem que encaminhar. O paciente está com uma esclerite que não melhora, já usou vários imunossupressores. Não tem histórico na família, mas ele mora no Maranhão. Então, assim, não está melhorando,
a hanseníase pode ser gatilho dessa manifestação oftalmológica, então manda para o hansenólogo, para o dermatologista, para o médico da família que tem experiência com hanseníase, para o infectologista que tem experiência com hanseníase. E não tenham vergonha, né? Eu ainda percebo muito que os colegas médicos têm vergonha de pedir ajuda, porque eu sempre digo, tudo funciona no serviço universitário. E no serviço universitário funciona por quê? Porque a gente discute caso. E porque a gente não pode tornar a nossa rotina dos nossos consultórios um serviço universitário, ter um oftalmo para chamar de ser, um dermato para chamar de ser, um infecto para chamar de ser. Verdade. Então, assim, com isso a gente vai acabar criando um grupo de discussão e falar assim, olha, meu paciente está... Duro, né? Ele falou que não tem ninguém na família dele na família dele com hanseníase, mas ele tá com cãibra e ele tá com uma urticária que não melhora, entendeu? Já foi feito todo aquele protocolo e às vezes vai achar um autoanticorpo lá positivo e esse autoanticorpo pode ser uma urticária autoimune, mas também pode ser hanseníase, porque a hanseníase positiva os autoanticorpos via suíte de imunoglobulinas, então suíte de classe de imunoglobulinas. Então, assim, a gente está aqui trazendo um problema, mas também estamos trazendo soluções, né? E assim, é importante porque nós falamos aqui desde o início que é uma doença que é multidisciplinar. Então, a importância da gente ter esse olhar, de pedir ajuda, porque quem vai ganhar com isso tudo, gente, é o paciente. E assim, ele é o nosso principal objetivo, né? O principal objetivo da gente é fazer um diagnóstico, tratar aquele paciente. E em relação ao tratamento, doutor Daniel, como é que é em relação a esse tratamento, né? A gente sabe que é um tratamento pelo SUS, se eu puder falar mais um pouquinho, e falar um pouco também das mudanças, né? Que a gente hoje já tem muita resistência bacteriana, então tem alguns pacientes que de repente precisam de outro tipo de tratamento, né? Então, poderia trazer um pouquinho mais pra gente. Até com base em tudo isso que foi discutido aqui, e durante muito tempo hanseníase era falha de tecnologia médica, o diagnóstico, hoje a hanseníase pode não ser considerada uma falha de tecnologia médica, porque todo mundo aqui dispõe de um arsenal, embora não disponível por completo em todos os serviços, mas a estesiometria, o ultrassom, a eletroneuro, o anticorpo, né, o molecular em centros de referência. Então, assim, falha de tecnologia médica, se você for levar em consideração, não é. Né? A hanseníase é um marcador de iniquidade social. Né? Não de falha de tecnologia médica. A gente tem que se esforçar para ter toda essa tecnologia e fazer diagnóstico. Sim. E uma vez diagnosticando, a gente segue por um tratamento. Né? Durante muitos anos, como vocês falaram, a hanseníase não tinha tratamento com drogas tão eficazes, até que chega, né, na década de 80, a poliquimioterapia, e esse paciente ele passa a ser tratado por períodos longos, né? Eram períodos bem longos, e nós conseguimos recuperar esse paciente para a sociedade. Ele sai do antigo leprosário, que é um termo muito estigmatizante, e ele volta para a sociedade já com cura, porém com muitas sequelas. Né? Porque ele passou muito tempo com a doença e repleto de sequelas, né? E ao longo desses anos todos, essa medicação, ela permanece como um padrão dentro do Programa Nacional de Tratamento de Hanseníase. Ok, medicação eficaz, com períodos fixos de tratamento, onde você consegue devolver o paciente para a sociedade curado, sem transmitir, né? Algumas delas associadas a eventos adversos, um pouco mais chatos, né? Mas que o hansenólogo ou o especialista, ele consegue manejar de uma forma mais adequada. O bom é que surgem novas medicações, e que não são consideradas tão novas. Né? A gente tem um arsenal de medicações que já existem no mercado, mas que tem ação contra o Mycobacterium leprae. Né? As quinolonas, como levofloxacino e moxifloxacino, minociclina. Né? Hoje existe trials da indústria com medicações muito mais potentes, como a bedaquilina. Né? Nós temos estudos aqui no Maranhão, com o nosso grupo, fazendo teste de bedaquilina para pacientes com hanseníase com baciloscopia positiva, na tentativa de diminuir o tempo de tratamento de 1 ano para 6 meses, né? Será que vamos conseguir? Espero que sim, né? Mas, sinceramente, ainda não sabemos. Mas nós temos um arsenal, macrolídeos, claritromicina, então nós temos um arsenal de medicações que podem ser utilizadas
pelo especialista, né? No caso vocês, né? Eu sou infectologista, hoje eu trabalho um pouco mais com a hanseníase por causa das pesquisas, mas eu sei que vocês conseguem conjugar muito bem essas opções terapêuticas quando um paciente não é permitido usar uma determinada droga naquele paciente, a droga que está disponível ali universalmente pelo SUS. Então, assim, existe o tratamento gratuito, garantido pelo SUS, né, na poliquimioterapia, para todos... Que é com a rifampicina, né, a dapsona e clofazimina, exato, de que essa 6 a 12 meses, né? Exatamente, 6 a 12 meses, né, e algumas vezes, em casos excepcionais, o dermato, ele consegue prolongar, a depender do caso, né, mas existem também essas outras medicações que surgem no contexto da toxicidade, quando essa medicação padrão do SUS traz uma toxicidade, você consegue fazer uma ou outra troca, né? Ou quando você pensa em resistência, né? Resistência é um tema um pouco sensível dentro da hansenologia. Por quê? Porque é uma bactéria que não cresce em meio de cultura. Nós não conseguimos fazer um teste de sensibilidade clássico, como nós fazemos em todas as outras bactérias e micobactérias, incluindo a tuberculose, a gente faz teste de sensibilidade, mas como o Mycobacterium leprae não cresce na cultura, eu não tenho como dizer se aquela medicação ela é sensível ou resistente classicamente. Mas existem inúmeros estudos que você faz o estudo do genoma completo da bactéria, né? E você detecta genes de resistência para determinadas medicações, determinados antibióticos. Então, você pode dizer, olha, esse gene aqui, que foi detectado no genoma desta bactéria, ele traduz resistência à sulfa, né? A dapsona, traduz resistência à claritromicina, traduz resistência à rifampicina, né? Então, existem grupos de estudos no Brasil e em todo o mundo, né? Onde se fazem essas detecções dos genes de resistência. Obviamente que em alguns países isso se torna um pouco mais preocupante, mas isso ainda é um pouco embrionário no Brasil. No PCDT, no programa lá no que saiu agora, né, este ano que passou, nós temos lá um percentual baixo de resistência, rifampicina, dapsona, mas isso vai ter que ser bem analisado pelo especialista, né? Talvez você faça um arsenal, uma combinação de medicações diferentes do habitual, mais pelas toxicidades do que pela resistência em si. Mas que existe resistência, tudo indica que sim. Isso você só vai saber ao longo do tratamento, ou se você tiver num protocolo de pesquisa, fazendo o genoma completo, com PCR para detecção de resistência e fazer uma modificação desse tratamento. Né? Eu queria até aproveitar essa fala, Daniel, para dizer assim, o que acontece às vezes? Que o paciente trata, não tem resistência, mas reinfecta em casa, como eu acabei de falar. E eu quero também fazer um alerta aos médicos que se o paciente ele terminou o tratamento, não existe reação ad eterno. Então, assim, até os nossos colegas que não moram aqui em São Luís, que não têm o acesso de caminhar para quem é um especialista, se o paciente ele tratou, já tem um tempo, isso não tem muito claro na literatura, tá? Tem tempo, né? A gente não tem como determinar, mas assim, se o paciente se está tendo uma reação imunomediada e o gatilho é uma bactéria, tratou a bactéria, essa reação ela tem que entrar em remissão, não aumentar e não permanecer. Então, por favor, não mantenham imunossupressor, que vocês usam a prednisona, né? Não mantenham a talidomida por longos anos. Vai atrás dos contatos, aí o examinado do contato, tem algum contato que está lá reinfectando, ou encaminham para o especialista na cidade mais próxima, porque acaba sendo uma iatrogenia manter corticoide por 10, 15 anos, 5 anos. Então, assim, estamos estudando, né, em relação às existências. Não é tão fácil, porque ela não tem cultura para hanseníase e não amplifica tão fácil assim o DNA. Com o DNA, mas nesses pacientes que o DNA não amplifica, a clínica é muito forte. Então, a clínica vai permanecer. Então, está persistindo uma neurite. Se a neurite está progredindo, se o paciente está se acalmando, é porque ele ainda está doente. E tem que ir atrás do contato, porque nem sempre é resistência bacteriana. É contato em casa que está reinfectando. Então, assim, as coisas estão evoluindo, gente. Graças a Deus, as coisas estão evoluindo. Tanto o exame de contato,
como os estudos para novos medicamentos, os grupos estudando o genoma da bactéria, porque está aparecendo mais genes que podem ser resistentes a tal medicação. Então, assim, o que eu posso falar como cientista é que as coisas estão evoluindo. Acalme o coração. E o que eu peço a todos os colegas médicos, que não esqueçam que quem está à sua frente é um paciente e não mantenham o imunossupressor por longo tempo. Se vocês não estão conseguindo resolver, encaminho para quem vai resolver. Porque o corticoide, por longo tempo, ele causa danos irreversíveis, então o paciente às vezes chega até a evoluir por uma complicação mais grave por conta da imunossupressão do corticoide prolongado e assim como os efeitos cardiovasculares que ele causa. Gente, então assim, eu acho que foi excelente, né, nosso papo aqui. Eu queria agradecer a vocês, assim, pela disponibilidade. Foi riquíssimo, aprendi muito aqui com vocês. Espero que todos os colegas, né, gostem e, gente, compartilhem essa informação. Eu acho que esses podcasts, eles são muito importantes para a gente disseminar informação. E hanseníase, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Então, eu queria aqui deixar meus agradecimentos, eu queria que cada um falasse, assim, uma mensagem final. A minha mensagem final é que, como eu falei para vocês, quando eu tive meu diagnóstico, então, hanseníase é uma doença que tem tratamento e cura. Cure seu preconceito. Quanto antes você fizer o diagnóstico, a chance de ter sequelas é muito menor e você vai quebrar a cadeia de transmissão. Então, é muito importante que você receba o diagnóstico, trate, porque você vai ficar curado e a gente vai interromper essa cadeia de transmissão. Rita, por favor, sua mensagem. Eu queria deixar a mensagem justamente isso, que hanseníase tem tratamento, tem cura. Não deixem de fazer o exame de contato. Vocês, pacientes, os médicos também, encaminhar o paciente para fazer exame de contato. E eu vou usar uma frase sua, viu, Daniel? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Daniel, ele é ótimo com as palavras, ele falou isso para mim e eu tenho usado. Diagnóstico precoce, cuidado, qualidade de vida, dignidade. É dignidade. Dignidade para aquela pessoa que vai ter o diagnóstico precoce e para aquele doente que não está ficando bom porque tem um contato reinfectando ele. Eu amei essa frase, eu tenho usado, viu? Pode ficar à vontade. A minha mensagem, eu acho que ela vai... Como vocês estão dando as mensagens para a população, eu vou dar uma mensagem aqui, talvez para os profissionais, para os colegas, né? A hanseníase, ela exige menos vaidade técnica, né? E ela precisa de uma cura interprofissional, né? Então, a partir do momento em que nós, dermatos, infectos, hansenólogos, ortops, neurologistas, otorrinos, reumatos, oftalmos, imunologistas e todos os generalistas, cessarmos um pouco essa vaidade técnica, né? Perfeito. E a gente sabe que no nosso meio a vaidade técnica ela pode ser um grande obstáculo para o desenvolvimento de ciência e aplicabilidade daquilo na prática, né? Quando a gente deixar essa vaidade técnica, a gente vai superar um pouco essa negligência da hanseníase dentro da própria medicina, né? E a cura, ela é o papo interdisciplinar, interprofissional, intertudo, né? Então, eu acho que a gente precisa um pouco refletir nisso também. Excelente, Daniel. Nossa, acho que vocês já tudo, né? Mas eu concordo com todos vocês. Então, quando a gente pensa em hanseníase, falando no colega médico, né? Abrir o coração para essa possibilidade, ainda mais falando aqui em Maranhão, né? Então, é um sintoma diferente, é uma mancha que não fica bem, é um sintoma neurológico estranho, que tá fugindo ali do controle, tem que pensar sempre na possibilidade de hanseníase. E para você, paciente, também a mesma coisa, né? Sentiu, tá com dormência persistente, mudou pelinho, mudou suor, mudou mancha, tem que pensar em hanseníase. E aí a gente tem que realmente abrir o coração para isso, porque ainda tem muito preconceito ainda com relação a isso, e a gente tem que pensar que quanto antes a gente tratar, menor a chance de sequela, que tem tratamento disponível, que tem tratamento gratuito, tem muitos profissionais qualificados, então a gente tem como mudar esse cenário, né? A gente só tem que mudar aí um pouco a cabeça de alguns colegas médicos e da população. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Eu aqui em nome do CRM quero agradecer. E quem sabe aqui não estaremos juntos em outros podcasts, Café com CRM. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.